Fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do YouTube, podcast do professor Alan Vinícius, episódio de número 62. Hoje vamos falar de uma temática extremamente relevante para a sua produtividade, para a sua performance no mundo estudantil. Vamos falar sobre autossuficiência estudantil. Você sabe o que é isso? Você se considera dessa forma? Mas antes de adentrarmos com profundidade nessa temática, é fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan. Vamos lembrar que todo santo dia, às 6h06 da manhã, nós temos episódio novo. E aí eu chamo a atenção para um detalhe. Para quem está inscrito ou inscrita e ativa as notificações, recebe com antecedência, ou seja, efetivamente de uma forma VIP. Mas eu não posso dizer exatamente o horário, não posso dizer exatamente como será esse recebimento, porque você vai precisar testar, afinal de contas, será apenas para os mega comprometidos. Se você está no YouTube, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Lembrando que, além dos podcasts às 6h06 da manhã, ao meio-dia sempre nós temos também a resolução estratégica de questões. No YouTube ainda existem diversos materiais, como análise de edital, não só análise de edital, como também outros aspectos, como, por exemplo, simulados de diversas bancas examinadoras. Se você efetivamente ainda está no Spotify, clica nos 3 pontinhos, já deixa as 5 estrelas para que você indique o quanto este podcast tem ajudado na sua preparação. E como sempre, eu inicio os episódios com uma pergunta. E qual é a pergunta de hoje? Você se considera autossuficiente para alcançar a aprovação? Sim ou não? Reflita aí. Você se considera autossuficiente? No cenário de concursos públicos, no cenário de preparação para concursos, a autossuficiência é a capacidade de não depender, especificamente a capacidade de estudar, né? Sem depender de outrem. É a capacidade de você estudar sem depender de outras pessoas. Claro que o estudante que se considera autossuficiente, ele precisa de alguns requisitos, ele precisa visualizar alguns aspectos para atingir essa condição de autossuficiência. E não tenha dúvidas que o estudante, para que efetivamente ele seja autossuficiente, ele precisa de um alto nível de qualificação. Olha a palavra importante, de qualificação. E quando eu falo em qualificação, a gente precisa entender que nós estamos diante de uma jornada. Existe uma jornada estudantil. Existe uma jornada de preparação. E quando eu penso nessa jornada estudantil, e quando eu penso nesta jornada de preparação, naturalmente ela é constituída por fases. Existe uma fase que é a fase estratégica e outra fase, que é a fase de execução. Então, o que eu noto, principalmente quem está entrando no mundo dos concursos agora, ou aquelas pessoas que contam em até um ano, que efetivamente buscam a preparação, mas que, de repente, elas são boas executoras. Elas sempre executam, 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 só que ela não tem estratégia. Então, o que acaba acontecendo? Você tem uma força de vontade que está lá em cima, ou seja, a sua energia de realização ela é alta. Só que você não consegue progredir porque você não sabe onde você quer chegar, você não tem clareza plena do processo. Ou, se tem clareza plena do processo, você não sabe a rota que você está percorrendo. Ou seja, você está caminhando, 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 mas para chegar a lugar algum. Por quê? Porque você não tem a rota certa. Então, a tendência, de repente, é que você gaste uma energia de uma forma desnecessária, se frustre e, consequentemente, use aquela célebre frase: concursos públicos não é para mim. Não é que concursos não sejam para você. É que a forma pela qual você está caminhando na jornada é uma forma equivocada.
Você precisa modificar a forma efetivamente de caminhar. Aliás, do que adianta se intitular autossuficiente, mas não alcançar os resultados desejados? O que adianta dizer assim, não, eu sou autossuficiente, eu não dependo de ninguém para estudar, mas não consegue produzir resultados, os resultados que você mesmo deseja. Então, eu lhe convido a entender exatamente o seguinte: se você não está tendo os resultados desejados, o que está lhe faltando? Qual é o fator que hoje você intitula que é o fator que, de alguma forma, impede você de progredir? É exatamente aí. É exatamente aí. Do que adianta você afirmar que não precisa de um direcionamento, mas você não tem uma metodologia com a clareza plena que permita que você alcance os resultados que são esperados? Do que adianta esse cenário? Você precisa efetivamente ter duas coisas para conseguir chegar lá. Você precisa ter produtividade e você precisa ter performance. Só que muitos estudantes têm nas suas configurações cerebrais até a constatação de que precisam de algo. Só que na configuração cerebral, dizer que precisa de algo demonstra vulnerabilidade, demonstra inferioridade. Gente, é exatamente o contrário. Parece-me loucura você querer ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Como assim? Te convido a raciocinar. Pensa comigo. No último concurso, o que você fez? Ah, professor, estudei olhando as aulas nas redes sociais. Vamos imaginar. Ok, bacana. Seguir as redes sociais, seguir o YouTube, seguir o Spotify, seguir o Instagram, é ótimo, mas não é suficiente. Por quê? Porque ali não estão todos os conteúdos, porque ali não tem uma estruturação efetivamente estratégica de qual assunto você estudar primeiro, de qual assunto você estudar depois. Eu vou além. Ler significa estudar? Se eu ficar lendo um PDF, isso significa que eu estou estudando? Não. Porque existem técnicas para você efetuar a fixação desse conteúdo programático. Se você não usa a técnica correta, qual é a tendência? Que você fique pelo meio do caminho. Então, é fundamental, é indispensável que a palavra estratégia, ela esteja com você. E estratégia é a forma como você vai chegar lá. Só que para você ter uma forma de chegar, você precisa ter metodologia. Porque como é que você vai ter uma forma de chegar se você não tem um sistema que atua a seu favor? Você precisa saber o sistema, qual é o passo a passo. Se não, se você não tem passo a passo, você está fazendo de forma aleatória. Pensa comigo, você vai produzir efetivamente um bolo. Se você não segue uma receita, você está fazendo de uma forma aleatória. Ah, não, mas a receita está na minha cabeça. Então existe a receita, existe a metodologia para fazer o bolo. É a mesma coisa. Se você quer modificar os seus resultados, você precisa mudar a estratégia. E a estratégia se constrói com metodologia. Então, neste sentido, eu penso exatamente ao contrário daquelas pessoas que entendem que em uma situação de vulnerabilidade pedir ajuda. Muito pelo contrário, eu penso exatamente o contrário, no sentido de quando uma pessoa consegue reconhecer a necessidade que precisa de ajuda, é porque ela já está na fase, é porque ela já está no caminho do progresso. Porque ela reconheceu que precisa modificar algo no cenário de preparação. Assim acontece efetivamente com as pessoas que eu trago, ou um processo de coaching, ou especificamente uma consultoria, que são coisas diferentes. Mas o que é fundamental você enxergar sempre? Que essas pessoas elas conseguiram visualizar o que elas precisavam tomar de atitude, o que elas precisavam agir para modificar o cenário delas. E elas, efetivamente, elas já colhem frutos. Quase que semanalmente eu posto nas minhas redes sociais uma aprovação em uma área diferente.
Por quê? Porque elas deram o primeiro passo, elas agiram, elas pediram ajuda, elas passaram por uma análise de perfil estudantil, efetuada tecnicamente por mim, para eu entender o momento delas. Depois que elas fizeram essa análise de perfil estudantil, o que você precisa enxergar? Ó, sempre assim, sempre assim. O que gerou? Qual foi o processo especificamente que foi construído ali? Então, para que essas pessoas pudessem alavancar a preparação a ponto de atingir uma aprovação, elas precisaram passar por um processo de avaliação inicial, ou seja, de análise de perfil. Foi construída por mim uma avaliação diagnóstica, para que a partir daí esta estudante pudesse progredir, pudesse ter uma organização estratégica de estudos. E com você não precisa ser diferente. Você não precisa ficar 3, 4, 5 anos para pedir ajuda. Basta você, neste momento, enxergar se a sua condição é essa, ou se você efetivamente tem condições de fazer sozinho ou sozinha uma organização estratégica de estudos. O que você não pode é deixar de lado essa organização. Ou você faz, ou você pede ajuda profissional para fazer. São as duas possibilidades, são as duas únicas, aliás. Então, você precisa modificar esse cenário a seu favor, perfeito? Então, na descrição deste episódio, eu vou deixar o link do meu WhatsApp, é o 71993811035. Você vai mandar mensagem dizendo, professor, massa, adorei o episódio 62, vou colocar em prática. Ou, professor, adorei o episódio 62 e preciso da sua ajuda profissional. Como é que funciona a análise de perfil estudantil? Você vai solicitar, você precisa agir de alguma maneira. Chegou o momento, de fato, da gente proferir o mantra do episódio de hoje. Que é um mantra. O mantra é quando você profere palavras de empoderamento. Primeiro você vai falar, sempre ó, com postura, sempre de forma imperativa. Depois você vai escrever nos comentários do YouTube ou do Spotify para você indicar de fato o quanto efetivamente você está no caminho certo da sua jornada de preparação. Vamos lá? Eu busco ajuda para progredir. Eu sou feliz por ter um direcionamento. Eu me sinto empoderada. Eu me sinto empoderado por estar no caminho certo. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública ou eu sou servidor público. Que bacana! É isso que você precisa enxergar, fazer diferente, construir o seu processo de uma forma diferente, sempre de maneira empoderada. É assim que a sua realidade estudantil ela se tornará uma realidade diferente. Aliás, antes de eu repetir o mantra para que você possa escrever, esse tipo de conteúdo ele não pode morrer com você. Então, nós temos aqui, no podcast do Professor Alain, uma grande missão de cada ouvinte ou de cada, especificamente, pessoa que assiste aqui no YouTube, tá bom? Se você está no Spotify, você está ouvindo. Se está no YouTube, está me assistindo. Você precisa olhar para o botão de compartilhar, vai clicar lá no WhatsApp e você vai escolher uma pessoa. Você vai encaminhar para essa pessoa para que essa pessoa possa, de fato, ter contato com esse conteúdo. Talvez ela esteja precisando da sua ajuda. Só você pode ajudá-la. Então, encaminhe para uma pessoa. Não são 10, não são 15, não são 50. É para uma. Porque precisa ser único. E você precisa dizer por que você escolheu essa pessoa. Se você ainda não está fazendo isso, faça isso todo santo dia. Porque a gratidão dessa pessoa vai te alavancar ainda mais no processo. Vai criar uma redoma positiva a seu favor. Vamos lá? Vamos escrever? Eu busco ajuda para progredir. Eu sou feliz por ter direcionamento. Eu me sinto empoderada ou eu me sinto empoderado por estar no caminho certo. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidor público ou eu sou servidora pública. Que bacana, gente, que energia maravilhosa. Então vamos juntos nessa jornada. Escreve nos comentários
tanto mantra, assim como escreve de que forma este podcast de hoje, esse episódio de hoje, lhe impactou no processo de preparação. Um grande abraço, estamos juntos. Se você precisa de ajuda, manda mensagem no WhatsApp e vamos lembrar sempre de acompanhar todas as redes sociais do Professor Alain para criar o hábito estudantil. Um grande abraço, estamos juntos e até amanhã, impreterivelmente, às 6h06 da manhã, com o episódio de número 63 do podcast do Professor Alain Vinícius. Um grande abraço e rumo à sua aprovação. Valeu!